Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Cal e eu tô aqui hoje pra gente conversar sobre o filme Misery, Louca Obsessão, de 1990, do diretor Rob Reiner. Mas antes de falarmos especificamente sobre o filme, eu quero pedir para que você se inscreva no canal, deixe um like no vídeo e também compartilhe o vídeo com algum amigo. Neste vídeo aqui eu vou conversar especificamente com vocês sobre a adaptação do livro Misery, Louca Obsessão, do Stephen King. Não vou dar muitos detalhes sobre a trama, mas eu vou deixar ali nos cards do vídeo sobre o livro Misery para vocês acompanharem lá um pouquinho do que a história se trata, caso você não conheça ainda. Aqui no filme a gente já começa com uma diferença. No livro novo que o Paul Sheldon escreveu, não temos o título de Carros Velozes como no livro. Aqui, o título ainda é desconhecido para o autor e a história do livro também parece ser um pouco diferente do que o Stephen King escreveu. Achei muito legal a cena da nevasca, você vê claramente o quanto é possível uma situação daquelas acontecer. E também é legal você observar a cena do resgate em que a Annie tira o Paul do carro. E ela tenta salvar a vida dele com respiração boca a boca, apertando o peito. E aqui no filme a gente tem uma parte muito interessante que é o ponto de vista do xerife. A gente vê ele tentando buscar o Paul e entender um pouquinho mais sobre a história do cara, como é que ele foi parar lá, da onde ele veio, enfim, alguns detalhes que podem ser pertinentes para ele encontrar o Paul mais facilmente. E temos uma Annie que, da mesma maneira como no livro, ela pira o cabeção do nada, o que acaba assustando bastante o Paul. Porque, de princípio, ele imagina uma enfermeira boazinha, talvez com algum desvio, mas nada muito grave, e aí ele vai percebendo que a Annie passa um pouquinho do limite. Tanto que ele fica bastante assustado e passa a ficar bastante desconfortável na presença dela. Mas foi tudo pra mim mesmo a cena da porca Misery entrando no quarto. Que gracinha aquela porca, extremamente carismática. E aí a Annie acaba por comprar o livro mais recente dele, lançado, que é O Filho de Misery, e a iludida passa a gostar do livro no começo da história. Um destaque desse filme vai principalmente para a interpretação da Kate Bates, pouquinho diferente do que ela é descrita no livro, mas ainda assim muito bem feito e muito interessante. E ver as pernas do Paul do jeito que elas estão e ele tentando se mexer fica ainda pior. Eu acho que na minha imaginação eu pensei em algo um pouquinho mais leve, mas o sofrimento dele e o modo como as pernas dele estão foi legal de ver no filme, porque ficou mais claro pra mim, mas ao mesmo tempo foi mais sofrido de observar. E devido a esse temperamento da Annie, o Paul vai ficando cada vez mais apático, porque ele vai percebendo que talvez a intenção dela não é deixar ele livre. Um detalhe que eu achei bem interessante, que eu não me lembrava, até porque eu só nasci um ano depois deste filme, mas foi legal ver as embalagens de Cheetos e de Coca da época. Principalmente a de Cheetos, achei muito diferente da atual. No filme, ele esconde embaixo do colchão e dentro do colchão alguns dos remédios que ele recebe da Annie. No livro, se eu não me engano, ele apenas pega os remédios do banheiro depois, isso também acontece no filme, e depois ele esconde estes remédios do banheiro embaixo do colchão e não estes que ele recebe da Annie. Porque no livro você vê bem claro o quanto ele precisa daqueles remédios. Aqui no filme ele até que consegue esconder, ficar sem tomar um remédio ou outro. E temos o detalhe do pinguinzinho, do bibelô, quase caindo, e esses detalhes particularmente me agradam muito ao assistir a um filme. Eles pegarem essas pequenas curiosidades, esses aspectos que aconteceram que parecem simples, irrisórios na história do livro e transformarem para o cinema. Assim como no livro, temos uma Annie muito esperta e que consegue dar algumas dicas até que bem criativas e interessantes para o Paul sobre o livro. Temos uma cena no filme inexistente no livro escrito pelo Stephen King, que é uma cena deles dois jantando juntos fora do quarto. Por mais que seja uma relação tumultuada entre os dois, ainda assim cria uma certa conexão entre os personagens um pouco mais forte, uma relação mesmo entre os dois,
mesmo que a intenção não tenha sido das melhores, pelo menos não por parte do Paul. Tanto que temos aqui uma tentativa de envenenamento, enquanto que no livro a gente tem apenas um pensamento sobre. Como no livro, a Annie também pode ser aqui muito mais inteligente do que o Sheldon pensa. Até porque ela escapar só por sorte seria demais. Apesar que no livro o personagem cita que ele acredita que ela tem muita sorte. Outro detalhe valioso que eu gostei bastante de ver no filme é ele erguendo a máquina de escrever para ficar com os braços mais fortes, o que acaba tendo uma conexão também com o final, e eu acho que é imprescindível você explicar isso pro espectador, para mostrar que não foi absolutamente do nada que ele ficou fortinho. E no filme a gente tem um período de depressão da Annie, que pra mim foi bem menos assustador. E no livro temos sangue no caso dos pés. O machado ele ainda é utilizado no filme, mas não a lâmina dele. O que eu até que compreendo, porque pra época ia dar uma trabalheira para os efeitos especiais e visuais. Ao falar com o detetive, a Annie cria uma historinha que não ocorre também no livro, que ela usa a questão da máquina de escrever e dos papéis que ela comprou para dizer que ela tá com a intenção de seguir os passos do Paul. Não tem assassinato de policial com máquina de cortar grama, mas um tiro rolou. Outro detalhe que pode até passar despercebido para algumas pessoas é a falta de outras letras, porque no livro a gente descobre que outras letras vão falhando também durante a escrita do Paul, não apenas a letra N. E tem um trechinho onde que mostra o Paul escrevendo bem no final do filme, em que a gente vê que tem outras letras que também estão faltando. O final é bastante parecido, mas com menos personagens e com uma publicação a menos. Misery é uma boa adaptação, mas o livro dá muito mais angústia, muito mais. A Kate Bates, ela faz uma Annie psicótica, mas não tão psicótica quanto Stephen King criou. Acho que é porque, pra mim, pelo menos, a Kate tem um carisma que a Annie do livro não me passou. Mas um conselho que eu deixo no final deste vídeo é que se alguém um dia falar pra vocês que é sua ou seu fã número 1, corre! E você, já assistiu ao filme? Gostou? Me conte ali nos comentários e a gente vai conversar sobre isso. Muito obrigada por ter assistido ao vídeo. Eu vejo você no próximo. Tchau, tchau!